Direito notarial e registral, teoria geral. Continuando os estudos sobre a teoria geral, vamos falar agora dos delegatários, em relação aos seus direitos. E os direitos dos delegatários estão relacionados no artigo 28 e artigo 29 da Lei 8935. Lembrando que existem outros direitos esparsos nessa mesma lei, no entanto, esses são os principais. E em relação aos direitos, ele diz que os notários e oficiais de registro gozam de independência no exercício de suas atribuições, têm o direito à percepção dos emolumentos integrais pelos atos praticados na serventia e só perderão a delegação nas hipóteses previstas em lei. E ainda que são direitos do notário e do registrador exercer a opção nos casos de desmembramento ou desdobramento de sua serventia e organizar associações e sindicatos de classe e deles participar. Dessa forma, é possível perceber que os direitos estão relacionados a uma regalia, um privilégio ou uma prerrogativa que a lei delega a alguém. Podemos classificar esses direitos em direitos genéricos ou direitos específicos. Em relação aos direitos genéricos, temos a independência, a percepção dos emolumentos e a perda da delegação somente por taxatividade da lei. Ainda em relação aos direitos específicos, temos a opção pelo desmembramento ou desdobramento da serventia e a organização social ou sindical. E iniciando pelos direitos genéricos, que são aqueles direitos que irradiam em toda a legislação, conforme nos demonstra o artigo 28, temos o direito à independência. E esse direito diz respeito ao exercício de suas atribuições. Portanto, o notário ou registrador não tem necessidade de autorização para a execução do seu serviço, nos termos do artigo 41 da Lei 8935, seja esse serviço de organização ou execução das atividades. E o artigo 41 fala que incumbe aos notários e aos oficiais de registro praticar, independentemente de autorização, todos os atos previstos em lei necessários à organização e execução dos serviços, podendo ainda adotar sistemas de computação, microfilmagem, disco óptico e outros meios de reprodução. E essa disposição da Lei 8935 derrogou tacitamente a expressão legal de vários artigos da Lei 6015, que é anterior a esta lei, que são os artigos onde estão expressos que depende da autorização do juiz competente. E aí existem vários artigos que têm isso. No entanto, isso não é mais necessário. Essa autorização do juiz competente não é mais necessário por conta desse direito previsto na Lei 8935. E um exemplo disso seria o artigo 4 da Lei 6015. E ele fala que os livros de escrituração serão abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo oficial do registro, podendo ser utilizado para tal fim processo mecânico de autenticação previamente aprovado pela autoridade judiciária competente. Essa expressão foi parcialmente derrogada. No entanto, é importante asseverar que essa independência ela é mitigada, pois, conforme já vimos, o notário ou registrador ele exerce uma função pública e deve respeitar os princípios da função pública, bem como a legislação e bem como os princípios éticos morais. Portanto, ele não tem uma independência irrestrita. Em relação aos direitos genéricos, ainda temos que os emolumentos devem ser percebidos de forma integral, conforme lemos no artigo 28 da Lei 8935. E, na verdade, essa expressão da Lei 8935 vem do artigo 236, parágrafo 2º da CF, que fala que lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. Portanto, nós temos que lei geral deverá ser criada pela União para regular os emolumentos, e essa lei é a Lei 10.169, e lei específica deverá ser criada pelas unidades da Federação, conforme determina o artigo 1º da Lei 10.169. E o artigo 1º fala que os Estados e Distrito Federal fixarão o valor dos emolumentos relativos aos atos praticados pelos respectivos serviços notariais e de registro, observadas as normas desta lei. E o parágrafo único assevera que o valor fixado para os emolumentos
deverá corresponder ao custo e à adequada e suficiente remuneração dos serviços prestados. Portanto, conforme esse artigo assevera, essa lei específica deverá gerar a função básica dos emolumentos, que é cobrir os custos e a remuneração desse serviço. E aí temos que os emolumentos podem ser divididos em emolumentos puros ou emolumentos impuros, também conhecido como não puro. O emolumento puro é aquele que contém o custo e a remuneração condizente ao serviço do delegatário. Já o emolumento impuro é a parte do emolumento que só é apropriada pelo delegatário para que ele repasse a uma determinada instituição. Em relação à natureza jurídica, nós temos que o emolumento puro tem natureza jurídica de taxa. Já o emolumento impuro, a sua natureza jurídica vai variar conforme o ente repassado ou o objetivo desse repasse. E é importante lembrar que aqui nós vamos falar somente de forma geral em relação aos emolumentos. No entanto, cada estado da federação tem sua legislação específica a respeito disso, contanto que respeite as normas gerais que vamos estudar aqui. No estado de São Paulo temos a Lei 11.331. No Paraná temos a Lei 6.149, em Santa Catarina temos a Lei Complementar 156 e no Rio Grande do Sul temos a Lei 12.692. Portanto, é necessário estudar cada uma delas. Precisamos apontar ainda que os emolumentos devem respeitar a natureza jurídica e o caráter social do trabalho executado, nos termos do artigo 2º da Lei 10.169. E o artigo 2º fala que para a fixação do valor dos emolumentos, a lei dos estados e do Distrito Federal levará em conta a natureza pública e o caráter social dos serviços notariais e de registro, atendidas ainda as seguintes regras: que os valores dos emolumentos constarão de tabela e serão expressos em moeda corrente do país, que os atos comuns aos vários tipos de serviços notariais e de registro serão remunerados por emolumentos específicos, fixados para cada espécie de ato. No caso dos atos específicos de cada serviço, serão classificados ainda em atos relativos a situações jurídicas sem conteúdo financeiro, cujos emolumentos atenderão às peculiaridades socioeconômicas de cada região, e ainda que os atos relativos a situações jurídicas com conteúdo financeiro, cujos emolumentos serão fixados mediante a observância de faixas que estabeleçam valores mínimos e máximos, nas quais enquadrar-se-á o valor constante do documento apresentado aos serviços notariais e de registro. Por fim, parágrafo único nos alerta que nos casos em que, por força de lei, devam ser utilizados valores decorrentes de avaliação judicial ou fiscal, estes serão os valores considerados para os fins do disposto na alínea B do inciso 3 desse artigo. Portanto, conforme acabamos de ler, os emolumentos deverão estar dispostos em tabela, ou seja, disposição tabelar. Os emolumentos ainda deverão ser específicos, e essa especificação será por tipo de ato. Lembrando ainda que os atos específicos que não tiverem conteúdo financeiro deverão respeitar a regionalização do serviço. No entanto, já os atos específicos com conteúdo financeiro deverão respeitar faixas de valores entre mínimo e máximo do documento registrado. Ou ainda, no caso de emolumentos que sejam relativos à avaliação fiscal judicial, o valor destes. Temos ainda as proibições do artigo 3º da Lei 10.169, e ele fala que é vedado fixar emolumentos em percentual incidente sobre o valor do negócio jurídico, objeto dos serviços notariais e de registro. Cobrar das partes interessadas quaisquer outras quantias não expressamente previstas nas tabelas de emolumentos, ou ainda cobrar emolumentos em decorrência da prática de ato de retificação ou que teve de ser refeito ou renovado em razão de erro imputável aos respectivos serviços notariais e de registro. Portanto, é proibido cobrança de percentual ad valorem, valores não previstos nas tabelas e valores relativos à retificação de erros que foram cometidos pela serventia.
Temos ainda que os serventuários deverão emitir recibo e deverão fazer a inscrição marginal do valor recebido a título de emolumentos, nos termos do artigo 6º da Lei 10.169. E ele fala que os notários e os registradores darão recibo dos emolumentos percebidos sem prejuízo da indicação definida e obrigatória dos respectivos valores à margem do documento entregue ao interessado, em conformidade com a tabela vigente ao tempo da prática do ato. Portanto, conforme foi lido, os notários, além de entregarem o recibo, deverão fazer a inscrição marginal no ato que foi realizado, e em relação a isso, podemos apontar que o Código de Normas do Paraná determina em seu artigo 10, inciso 10, que o notário e o registrador deverão entregar recibo discriminado ao usuário do sistema. Inclusive, ele dispõe de um modelo específico para isso. E caso você tenha o nosso livro, poderá acessar o Código de Normas clicando nesse link, ou ainda poderá acessar o modelo clicando nesse outro link.